José Armando e Adrian saem para cavalgar. Durante o passeio, José Armando avista Esmeralda e tenta alcançá-la. Ao ouvir o galope do cavalo, Esmeralda se assusta, sai correndo e acaba caindo no pasto, espalhando as laranjas. José Armando se aproxima e pede que ela se levante para recolher as frutas. Nesse momento, Adrian chega e repreende José Armando, revelando que a moça é cega. Esmeralda foge apavorada, enquanto José Armando e Adrian recolhem as laranjas caídas. Adrian corre atrás dela, enquanto José Armando se chama de imbecil. Ao chegar em casa, Esmeralda, ainda tremendo de medo, se esconde ao ouvir alguém se aproximando. Adrian se identifica e pergunta por que ela saiu correndo daquele jeito. Chorando, Esmeralda explica que o caçador estava a perseguindo. Adrian tenta acalmá-la, afirmando que o filho do patrão é como qualquer outra pessoa e cuida com cuidado do ferimento em seu rosto. Ele comenta que trouxe as laranjas e pergunta onde elas conseguiu. Esmeralda responde que as ganhou de Lúcio Malaver. Intrigado, Adrian questiona por que ela tem tanto medo do filho do patrão. Esmeralda explica que ele costuma caçar os animais da montanha apenas por diversão. José Armando chega em casa irritado e conta a Crisanta que teve 2 encontros com uma moça caipira e cega. Crisanta pergunta o nome dela, mas José Armando admite que não sabe. Diz que ela é bonita, porém parece um pouco desorientada e que quando a encontrou na montanha, ela chegou a mordê-lo. Surpresa, Crisanta reage espantada e José Armando continua dizendo que a jovem é especial demais para viver naquele lugar. Conta ainda que Adrian não revelou o nome dela, apenas pediu que ele não a olhasse. Ele então pergunta se Adrian está apaixonado por ela ou se apenas a protege por causa da deficiência visual. Crisanta o aconselha a esquecer o assunto. José Armando decide pedir desculpas a Adrian pelo que aconteceu, mas o rapaz responde que ele não tem motivos para se desculpar, já que nada fez contra ele. José Armando explica que pensou que Adrian tivesse algum vínculo afetivo com a moça e confessa que não entende como alguém sem visão consegue andar e correr pelo campo sem hesitar, como se conhecesse cada trilha. Adrian revela que por um tempo Esmeralda parecia distinguir entre a luz e a escuridão, mas agora vive mergulhada na completa cegueira. Ele conta que desde menina ela aprendeu a se virar sozinha e, apesar de provavelmente ter se ferido muitas vezes, sempre saía para brincar entre as flores e os animais que encontrava. Quando cresceu, passou a explorar as trilhas da montanha e foi se afastando cada vez mais até conhecê-las melhor que qualquer pessoa. Agora ela percorre aqueles caminhos sem se perder e sem tropeçar, a menos que alguém interfira. José Armando então pergunta sobre os pais dela e Adrian explica que Esmeralda é órfã e foi criada por uma mulher da região. Crisanta vai até o cemitério e pergunta a Firmino se ele sabe onde foi enterrada uma menina que nasceu morta há cerca de 20 anos, mas cujo nome ela desconhece. Firmino responde que deve haver algum engano, pois as únicas sepulturas de meninas recém-nascidas ali datam de mais de 30 anos. Crisanta fica profundamente perturbada com a revelação. Esmeralda sofre ao relembrar o que aconteceu no campo com José Armando. Crisanta insiste com Firmino, sugerindo que ele possa ter esquecido o enterro da criança. Firmino então a conduz até os registros do cemitério para comprovar o que está dizendo. Dominga retorna para casa desanimada com o pouco que conseguiu com suas curas para garantir a sobrevivência das duas. Esmeralda conta que trouxe algumas laranjas que ganhou de Joana, mas por pouco não chegou em casa com elas. Dominga pergunta o motivo e Esmeralda relata a perseguição que sofreu do filho do dono da casa grande. Alarmada, Dominga alerta que aquela gente anda de olho nela e revela que Florzinha foi avisá-la para não se aproximar da fazenda, pois acreditam que ela é ladra e pretendem prendê-la. Revoltada, Dominga afirma que, se for necessário, contará toda a verdade. Esmeralda comenta que Adrian disse que o filho do patrão é como qualquer outro homem, mas confessa sentir medo dele. Dominga garante que se ele lhe fizer algum mal, o orgulho desse rapaz será duramente castigado. Nos registros do cemitério, confirma-se que nenhuma recém-nascida foi enterrada no ano em que Crisanta perguntou. Firmino sugere que talvez o sepultamento tenha ocorrido em outra cidade. Crisanta fica confusa e perturbada. Durante a noite, Dominga reflete que Esmeralda perdeu a liberdade, a única coisa que ainda lhe restava. Ela pensa que a moça poderia viver como uma rainha em vez de enfrentar tantas privações, mas não sabe como mudar o destino sem voltar ao passado. Enquanto isso, Rodolfo percebe que Branca está inquieta e pergunta o que a preocupa.
Branca explica que Crisanta está demorando a retornar da cidade e Rodolfo sugere que ela possa ter parado na igreja. Em seguida, ele comenta que pretende organizar uma grande festa na fazenda para homenagear o filho José Armando. Branca aprova a ideia e Rodolfo acrescenta que quer reunir todos os moradores da região e contratar os melhores músicos. Quando Crisanta finalmente chega em casa, Rodolfo pergunta o motivo da demora. Ela responde que precisou passar por vários lugares. Assim que Rodolfo se afasta, Crisanta conta a Branca, em particular, que o túmulo da filha dela simplesmente não existe. Branca fica incrédula e tenta convencer-se de que deve haver um engano, mas Crisanta explica que Firmino mostrou os registros e confirmou que os restos mortais da menina não estão no cemitério. Branca fica profundamente abalada. À noite, Dominga vai até a fazenda e se encontra com Branca.